Gente, esse é o nosso nono vídeo, tá? Da primeira parte aí do curso de Física 1. Vamos dar continuidade, né, no nosso estudo da cinemática escalar e vetorial, né? No vídeo anterior, a gente estudou, a gente introduziu, né, esse conteúdo, esse novo capítulo, e estudamos um caso muito particular de movimento dos corpos, que é, na verdade, o caso mais simples possível, né? Que é o caso do movimento retilíneo uniforme, que é o movimento com velocidade constante, né? Tanto em módulo quanto em direção. A rigor, movimento retilíneo estritamente uniforme, a gente não vê na natureza, né? Na verdade, o MRU, né, um movimento com velocidade exatamente constante ao longo do tempo, é uma idealização, né? Alguns movimentos que a gente observa se aproximam muito do caso de MRU, né? Mas a rigor, você sempre tem interações, né? Força de atrito, forças externas, enfim, você sempre tem interações que vão perturbar o movimento da partícula e que vão modificar a velocidade dela. Então, o movimento retilíneo uniforme, ele é um caso muito particular, né? Que a rigor ele é uma idealização, né? Então, em geral, a velocidade dos corpos ela varia no tempo, né? E é o que a gente vai começar a tratar a partir de agora, né? São movimentos com velocidade variável no tempo, ou seja, movimentos que são ou acelerados ou retardados, ou seja, movimentos. A gente vai continuar estudando aqui movimentos em linha reta, né? Movimentos ao longo do eixo X, e vão ser movimentos onde a partícula está ganhando velocidade ou perdendo velocidade, né? Movimentos acelerados ou retardados, tá? Então, como eu falei, né, em geral, a velocidade dos corpos em movimentos varia no tempo. Então, o que a gente define como sendo o conceito de aceleração escalar média, né? Ou simplesmente aceleração média? A aceleração média ela vai dar para a gente uma noção do quanto que a velocidade do corpo aumenta ou diminui num certo intervalo de tempo. Então, quando a gente vê aí nessas descrições de carros, né? Você pega essas revistas de carro, ou carro de corrida, ou esses carros convencionais, aí tem lá uma tabela com toda a descrição, a potência do motor, consumo, quilometragem por litro, enfim, uma série de coisas. Aí tem uma estimativa lá que diz assim, aceleração média, né? Ou seja, digamos que você tem lá um carro de corrida, né? Tipicamente ele vai de 0 a 100 km por hora em acho que 2 ou 3 segundos, é um negócio desse tipo, né? Então, essa grandeza, o tanto que a velocidade aumentou ou diminuiu, nesse caso aumentou, né, nesse exemplo, a velocidade passou de 0 a 100 num certo intervalo de tempo, esse aumento de velocidade no intervalo de tempo correspondente, essa razão vai me dar justamente a aceleração média, tá? Então, é uma medida do tanto que a velocidade varia num certo intervalo de tempo correspondente. Então, a aceleração média é simplesmente a velocidade do corpo num instante de tempo t2, menos a velocidade num instante de tempo anterior, né, que é t1, dividido por t2 menos t1. Simplesmente ΔV por ΔT. Isso aqui pode ser um número negativo, né? Se o ΔV está diminuindo, se o carro está freando, então ΔV por ΔT vai me dar uma aceleração média negativa. Se o carro estiver ganhando velocidade ao longo do eixo X, ΔV por ΔT vai me dar uma aceleração média escalar positiva. Tá legal? E qual que é a unidade, né, desse negócio no sistema internacional? Unidade de aceleração, eu esqueci de mencionar no vídeo anterior, sempre que você coloca uma grandeza física dentro desse colchete, né, você está falando o seguinte, é a unidade de medida daquela grandeza. Né? Então, no caso ali, a unidade de aceleração é unidade de velocidade, metro por segundo. Né? Intervalo de tempo em segundos. Você tem metros por segundo. Então, você tem metros por segundo ao quadrado. Né? Então, variação da velocidade num certo intervalo de tempo. Metro por segundo ao quadrado. Tá? Então, isso aqui é a aceleração média. Né? Se eu tenho um intervalo de tempo grande e eu tenho o ΔV correspondente a esse intervalo de tempo grande, a razão deles é um valor médio, né? Uma aceleração média. E se eu quiser saber a aceleração instantânea, ou seja, em cada instante do movimento do corpo, qual que é a aceleração dele naquele instante? Então, da mesma forma que a gente relacionou velocidade média e velocidade instantânea, lá no vídeo anterior, no vídeo 8, fazendo aquele mesmo raciocínio, eu consigo agora relacionar
a aceleração média e a aceleração instantânea. A aceleração instantânea é simplesmente o limite da aceleração média quando o ΔT tende a zero. Então, quando eu pego essa razão, ΔV por ΔT, quando o ΔT tende a zero, o que é esse limite aqui, pessoal? Isso é justamente a derivada. Né? ΔV por ΔT, quando o ΔT tende a zero, é simplesmente a derivada dV dt. Né? Velocidade, se a velocidade varia, ela é uma função do tempo, então a derivada temporal dessa função é justamente a aceleração em cada instante de tempo. Tá legal? Então aqui, se a aceleração é a derivada primeira da velocidade, eu sei que a velocidade, a gente viu no vídeo anterior, que a velocidade instantânea, é a derivada primeira das posições. Então, a aceleração também pode ser escrita como ddt de velocidade instantânea. E o que é velocidade instantânea? dx dt. Né? Isso vai me dar, então, que a aceleração instantânea é a derivada segunda da posição. Né? Então, a aceleração é a derivada primeira da velocidade e é a derivada segunda das posições. Tá legal? Então, como eu falei com vocês, né? Se eu tenho, por exemplo, a equação x de t do movimento de uma partícula, eu tenho toda a descrição do movimento, porque eu sei, a partir do x de t, bom, primeiro, se eu tenho x de t, eu tenho a posição dela em cada instante de tempo. Isso já me dá uma descrição completa do movimento. Se eu conheço x de t, conheço a fórmula dele, a expressão matemática dele, a função horária, a partir do x de t, eu determino a velocidade. A velocidade é dx dt. E consigo derivar a aceleração em cada instante, que é d2x dt2. Né? Então, se eu tenho x de t, eu tenho tudo do problema. Né? Na verdade, a gente pode dizer que tudo na mecânica se resume a isso. Né? A gente estuda leis de Newton, estuda conceitos de energia, enfim, a gente estuda uma série de grandezas aplicadas, né, nas situações práticas aí do dia a dia, para que no fim das contas a gente consiga chegar em equações desse tipo. Posição da partícula ou do corpo que eu estou investigando em função do tempo. Então, o objetivo da mecânica clássica é aplicar uma série de artifícios, né, uma série de elementos teóricos, para, no fim das contas, você ser capaz de descrever a trajetória de um corpo, ou de uma partícula, seja lá o que for que você está investigando. Né? Ou seja, você quer obter, ao final do seu tratamento teórico, coisas desse tipo, posição x em função de t, posição y em função de t, e por aí vai. Okay? No caso aqui é x de t, porque a gente está tratando de movimento unidimensional. Né? Então vamos ver, voltar naquele exemplo que a gente discutiu, né, no vídeo 8, seja uma equação de movimento desse tipo aqui. Ó. Você tem uma partícula que está executando um movimento cuja função horária é uma amplitude, né, um valor constante, vezes cosseno de ômega t. Né? Isso aqui eu falei no vídeo anterior. Essa função matemática aqui descreve o movimento, ao longo do tempo, de um sistema massa-mola, né, de um sistema que oscila periodicamente em torno de uma posição de equilíbrio. Tá? Então, seja uma partícula descrita por essa função. Eu quero achar a aceleração dela quando o meu cronômetro está marcando 1 segundo. Né? Estou observando o movimento da partícula. Quando o meu cronômetro dá 1 segundo, qual que é a aceleração dela, né, da partícula, naquele instante. Tá? A aceleração é dv dt ou também d2x dt2. É a derivada segunda da posição. Então, eu sei que dx dt, a velocidade, né, instantânea, dx dt, a gente viu no vídeo anterior, deriva isso aqui em relação ao tempo. Como é que fica? Vai dar essa constante, que é a constante que eu mantenho, derivada do cosseno de uma coisa é menos o seno daquela coisa, ômega t. Mas eu tenho que derivar a coisa, né? Que coisa? Eu tenho que derivar o argumento do cosseno. Derivado daquilo ali em relação ao tempo é ômega. Eu tenho que agora fazer a derivada segunda, né? Então eu tenho que pegar agora esse resultado e derivar mais uma vez. Então a minha aceleração, em função do tempo,
vai ser a derivada desse troço aqui, e aí no final do cálculo eu substituo t igual a 1 segundo. Né? Então como é que vai ficar? Derivada disso aqui agora em relação ao tempo, vai ficar menos a ômega, a constante, né? Menos a vezes ômega. Derivada do seno de uma coisa é o cosseno daquela coisa, né? Então vai ficar cosseno de ômega t. Mas eu tenho que derivar a coisa, né? Tenho que derivar esse argumento aqui, que vai dar ômega. Como eu já tenho um ômega aqui fora, vai ficar aqui ômega ao quadrado. Então, menos ômega ao quadrado vezes a, vezes o cosseno de ômega t. Né? Então, a aceleração em t igual a 1 segundo vai ser, então, menos ômega ao quadrado vezes a amplitude do movimento, né? essa constante que aparece no movimento a gente chama de amplitude, o movimento oscilatório, né? Aquele azinho ali é amplitude. Então, menos ômega ao quadrado a vezes o cosseno de ômega. Lembrando, né, que esse número aqui é em radianos, né? E aí faz o cálculo e vai me dar a aceleração nesse instante. Então você vê, né, que nesse caso a posição da partícula depende de um cosseno de ômega t, a velocidade depende do seno e a aceleração depende de um cosseno também. Legal? Aí, gente, só algumas observações aqui, né, em termos de representação gráfica. Tá? Bom, se eu tenho um gráfico de posição da partícula em função do tempo, o que é a inclinação da reta tangente a essa curva? Né? Então você tem lá uma partícula que está se movimentando no eixo x, e a equação de movimento dessa partícula é o meu x de t, que é representado por essa linha preta aqui no meu gráfico. Né? Então, se eu pego, por exemplo, esse instante de tempo aqui em particular, tá? Se eu pego aqui esse instante de tempo particular, fisicamente, o que significa a inclinação da reta tangente nesse ponto? A gente já viu como velocidade é a derivada da posição, né? A gente sabe que velocidade v não é dx dt? Velocidade é a derivada da posição. E o que é a derivada? É a inclinação da reta tangente. Então, num gráfico de posição em função do tempo, a inclinação da trajetória me dá a velocidade instantânea, né? Então, a inclinação da reta tangente nos dá o v de t. Tá? Então, no gráfico de posição por tempo, a inclinação me dá a velocidade. E no gráfico de velocidade em função do tempo? A gente sabe que a aceleração instantânea é a derivada da velocidade. Então, num gráfico de v em função do tempo, a inclinação da reta tangente num determinado ponto, a inclinação da reta tangente nos dá a aceleração naquele instante. Tá? Então, a inclinação nesse caso me dá a velocidade instantânea e aqui me dá a aceleração instantânea. Tá legal? Então, gente, agora, essa é um tratamento geral, né, sobre a aceleração média e instantânea para o caso do movimento retilíneo. Tá? E aí vamos ver agora uma situação particular, que é ainda falando de movimentos retilíneos, né, movimentos ao longo do eixo x, só que movimentos retilíneos, nós vamos tratar agora o movimento retilíneo uniformemente variável, também chamado de MRUV. São movimentos acelerados, onde a aceleração instantânea é sempre constante. Tá? Então, a taxa de aumento ou diminuição da velocidade é sempre o mesmo valor. Tá? Então, é um caso particular de movimentos acelerados. Okay? Então, vamos ver como é que funciona isso. Oi, gente, então olha só, pelas definições, né, que a gente acabou de ver, eu sei o seguinte, né, que a aceleração, em função do tempo,
A aceleração é a derivada primeira da velocidade, dv dt. No caso do movimento com aceleração constante, né, no caso do m e o v, essa razão, esse número dv dt, isso aqui é igual a uma constante. Então, essa razão dv dt vai dar sempre o mesmo número ao longo do tempo, tá ok? Então, olha só, se a aceleração é dv dt, eu posso escrever o seguinte: se A é igual a dv dt, então o meu dv é simplesmente a dt. Concorda comigo, né? Se a aceleração é dv dt, passa esse dt para cá multiplicando, o tanto que a velocidade da partícula aumenta ou diminui no intervalo de tempo infinitesimal é simplesmente a vezes dt. Tá? Então, a partir dessa expressão, eu consigo... Essa expressão é uma expressão diferencial, né, envolvendo diferenciais, né, de velocidade e tempo. Eu consigo agora integrar essa relação, integrar dos dois lados, né, desde t igual a zero, quando o meu cronômetro está marcando 0 segundos, ou seja, quando eu comecei a observar o movimento da partícula, digamos que a velocidade dela era v0. Tá? E aí, num instante de tempo t qualquer, a minha velocidade vai ser um v de t. Eu quero achar agora uma expressão matemática para essa grandeza v de t. Eu quero achar agora a função horária da velocidade da partícula, ou seja, como que é a velocidade dela em cada instante de tempo. Tá? Então, aqui fica muito simples, né? Porque eu tenho o seguinte, ó, isso implica que integral de dv é simplesmente v final menos v inicial. Né? Então, isso aqui vai me dar o seguinte. Integral de dv é v final menos v inicial. Então, v de t menos v0. Isso é igual. Como eu estou trabalhando no movimento com aceleração constante, o a sai fora aqui da integral, vou ter uma integral de dt, que é o próprio t. Né? Então, v de t menos v0 é simplesmente a vezes t. Então, isso aqui me dá o seguinte, né? Que a velocidade da partícula em função do tempo vai ser simplesmente a velocidade que ela tinha inicialmente, mais a aceleração vezes tempo. V0 mais aceleração vezes tempo. Ok? Então, isso aqui é a função horária da velocidade. E será que agora, sabendo, então, a função horária da velocidade, você vê, então, que no caso de um movimento com aceleração constante, a velocidade é uma função linear do tempo, né? Digamos que o corpo está ganhando velocidade, tá ok? Então, esse Azinho aqui é um número positivo. Então, meu V de t é V0 mais um número positivo vezes tempo. A velocidade está aumentando no tempo, né? Então, está aumentando linearmente no tempo. Por outro lado, se o carro estiver freando, esse Azinho é um número negativo, né? Tem um sinal de menos embutido aqui na variável. Então, meu V de t vai ser o V0 mais um número negativo, né, vezes tempo. Então, vai ser uma função linear decrescente no tempo. Daqui a pouco a gente faz a representação gráfica dessa função. Vai ser uma reta, né? Ou uma reta crescente ou decrescente. Agora, eu quero fazer o seguinte, para fechar essa parte, sabendo a expressão da velocidade em função do tempo, eu quero achar agora a função horária da posição. Né? Eu já sei a função horária da velocidade, eu quero agora o x de t. Tá? Então, função horária. Então, agora, função horária da posição. No caso, né, do movimento com aceleração constante. Ué, gente, então eu tenho o seguinte, eu sei
que é a velocidade instantânea, v de t, v de t é simplesmente dx dt. Né? A velocidade instantânea é a derivada da posição. Então, se a velocidade é dx dt, o que é o meu deslocamento dx? O que é o deslocamento dx da partícula? É simplesmente a velocidade dela num certo instante de tempo vezes dt. Né? Então, o tanto que a partícula caminhou ao longo do eixo x num certo intervalo de tempo infinitesimal dt é simplesmente v de t dt. Então, se eu tenho uma relação diferencial, eu posso integrar para achar a relação completa, né? A relação integral entre a coordenada x da partícula e o tempo. Né? Então, isso aqui eu consegui integrar. E aí eu vou chegar no seguinte, né? Quais são os limites de integração? Quando o meu tempo, quando o meu cronômetro estava marcando 0 segundos, a posição da partícula era x0, que é o ponto de onde ela iniciou o movimento. Né? Num instante de tempo t qualquer, a posição da partícula vai ser x de t. X de t. E eu quero achar uma expressão para o x de t, é a função horária da posição. Tá? Então, o que eu vou ter aqui? Ó? Então, isso implica o seguinte. Logo de cara, do lado esquerdo aqui é fácil integrar, né? A integral de dx é x final menos x inicial. Então, x de t menos x0 é igual a integral de 0 a t de v de t dt. Agora aqui, ó, a velocidade não é mais constante, a velocidade é uma função do tempo. Então eu tenho que inserir essa expressão aqui. Né? Então a velocidade vai ser v0 mais a vezes t dt. Então, a integral de uma função de primeiro grau, né, de 0 até tempo. Quanto vai dar isso aqui, gente? Quebra essa integral aqui em dois, vamos fazer aqui de uma vez. Integral de v0 dt, o v0 é constante, né, a velocidade inicial. Integral de v0 dt é simplesmente v0 vezes tempo. Mais integral de at dt, né? O a é constante, porque é um movimento com aceleração constante. Integral de t dt é t ao quadrado sobre 2. Então vai ficar mais meio de at ao quadrado. Então a posição da partícula em função do tempo, para o caso do MRV, é simplesmente posição inicial, né? Esse cara vai passar para estar somando, mais v0t mais meio de AT2. Né? Então, a função horária da posição vai ficar da seguinte forma. Vou escrever do lado de cá. Então, a função horária da velocidade é uma função de primeiro grau, a função horária da posição vai ser uma função de segundo grau. Então, o meu x de t, a posição da partícula, no caso do MRV, em função do tempo, né, vai ser x inicial mais velocidade inicial vezes tempo mais meio de AT2. x0 mais v0t mais meio de AT2. Vai ser, então, uma função de segundo grau do tempo. Né? Então, como é que fica? Como é que fica o esboço dos gráficos, né, para esse tipo de movimento? Então, vamos fazer aqui velocidade em função do tempo.
e posição em função do tempo. Digamos que eu tenha, né, nesse primeiro exemplo que eu vou fazer, nesse primeiro esboço, né, que eu vou fazer, digamos que eu tenha um movimento acelerado, tá? Então, um movimento onde a partícula está ganhando velocidade, tá? E digamos que essa partícula está caminhando ao longo do eixo x positivo, tá? Então, a partícula está aqui, ó, caminhando para a direita, tá? No eixo x, a velocidade dela aponta para lá, v de t, e digamos que ela está ganhando velocidade, tá legal? Então, quando o meu cronômetro está marcando 0 segundos, quando o meu cronômetro marca 0 segundos, a velocidade da partícula é V0. Né? Quando t é igual a 0, a velocidade inicial da partícula é V0. Nos outros instantes de tempo, a velocidade aumenta, que esse A aqui é o número positivo, né? Estou supondo isso. Então, eu vou ter uma reta crescente, né? Uma equação de primeiro grau crescente dessa forma aqui. Ok? Isso para a aceleração maior do que zero. É um movimento acelerado. O veículo, né, o partícula, seja lá o que for, está ganhando velocidade. Tá? E aí, como é que fica o esboço, né, da posição da partícula em função do tempo? Quando t é igual a zero, quando t é igual a zero, a posição da partícula é x0. Ok? Esse Azinho é um número positivo, né? Estou supondo isso, e a partícula está caminhando no sentido crescente do eixo x. E aquilo ali é uma equação de segundo grau, é uma função de segundo grau. Então o gráfico disso vai ser uma coisa desse jeito assim. Vai ser uma parábola, né? Aqui também aceleração maior do que zero. Isso aqui é uma parábola. Beleza? E se a aceleração for negativa, né? Digamos que o camarada está perdendo velocidade, está caminhando ao longo do eixo x positivo, tá? Mas ele está perdendo velocidade à medida que o tempo passa, tá? Então, eu vou ter um esboço, vai ser o seguinte, né? Eu vou ter uma coisa assim. Então, no primeiro caso, né, a velocidade vai decrescer com o tempo. É uma relação linear entre velocidade e tempo, mas é uma reta decrescente. Né? Então, eu vou ter uma coisa desse tipo aqui. Ó. Beleza? E no caso da posição em função do tempo? É a posição x de t em função do tempo. Para t igual a zero, a posição da partícula é x0. Aqui, né, agora a aceleração é negativa, então eu tenho uma reta, essa reta aqui é decrescente, né? Esse coeficiente angular aqui, que é a aceleração, né, é um número negativo. No caso da posição em função do tempo, se A é negativo, né, se A é negativo, a concavidade da parábola é para baixo. Né? Aqui, no primeiro caso, a concavidade era para cima. Aqui a concavidade vai ser para baixo. Então eu vou ter uma coisa desse tipo assim. Tá ok? Então, concavidade para cima, concavidade para baixo. Tá ok? Ou seja, a velocidade, no gráfico de posição em função do tempo, a inclinação é a velocidade. Então, nesse caso aqui, ó, o corpo tem uma certa velocidade inicial, essa velocidade diminui, chega a zero e depois
aumenta em módulo, só que negativamente. Então, digamos aqui, ó, no início aqui do movimento, a velocidade da partícula era, sei lá, 30 metros por segundo positivo. Né? A partícula está caminhando para lá a uma velocidade de 30 metros por segundo. A velocidade passa de 30 para 20, para 10, para 5, para 0. No ponto aqui, ó, nesse ponto, nesse instante de tempo aqui, a velocidade da partícula é instantaneamente 0. E aí, como ela tem aceleração negativa, a velocidade passa de 0 para menos 5 metros por segundo, menos 10, menos 20, menos 30 metros por segundo, ou seja, o gráfico vai aumentando a sua inclinação, só que negativamente. O que significa? Que daqui para cá, a partícula está caminhando no sentido negativo do eixo x. Né? Aqui, enquanto a velocidade é positiva, enquanto a inclinação é positiva, a partícula está caminhando para a direita. Daqui para lá, né? Ou seja, em instantes de tempo, à direita desse ponto central aqui da parábola, a partícula reverteu o movimento dela. A velocidade dela é negativa, aumenta em módulo, só que no sentido negativo do eixo x. Tá? Então é simplesmente uma parábola com a concavidade para baixo. Tá? Esse é o esboço dos gráficos. Velocidade em função do tempo para o MRV é uma reta, ou crescente ou decrescente, e a posição em função do tempo é uma parábola, ou com a concavidade para cima, ou com a concavidade para baixo. Ok? Então, aí no próximo vídeo, pessoal, eu quero fazer alguns exemplos numéricos, tá? Sobre movimento com aceleração constante e falar um pouco também de relações vetoriais entre a aceleração e a velocidade. Aqui o tempo todo a gente está tratando a aceleração escalar, né? Mas agora eu quero definir a aceleração vetorial e como que a direção do vetor aceleração está relacionado com a direção do vetor velocidade no caso de movimentos acelerados e movimentos retardados. Como é que isso funciona? Tá? A gente fala disso no vídeo 10.